Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos que assistirem este vídeo. Estou fazendo esse vídeo espontaneamente, mas há alguns meses o Espírito Santo tem me impulsionado a pregar uma mensagem de um tema que Ele próprio me deu. Eu vou estar ministrando essa mensagem com o tema: se o inferno não existir, Deus não é justo. Se o inferno não existir, Deus não é justo. O texto básico para essa mensagem está em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Mateus capítulo 25, versículo 46 diz: irão estes para o castigo eterno. Então a palavra diz que aqueles que estiverem à esquerda serão lançados no castigo eterno, no lago de fogo e enxofre. O Senhor vai separar os bodes das ovelhas, e aqueles que não forem encontrados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E essa mensagem eu quero trazer em 7 tópicos. Primeiro tópico: Deus é justo e a justiça requer julgamento. Se Deus é santo e perfeito, Ele não pode fechar os olhos para o mal. Se não houvesse inferno, Deus seria complacente com a injustiça, e isso tornaria injusto. Vou ler de novo aqui, se não houvesse o inferno, Deus seria complacente com a injustiça, e isso o tornaria injusto. A Bíblia diz: Deus é juiz justo. Salmos capítulo 7, versículo 11. Sem inferno, assassinos, estrupadores, corruptos, mentirosos e todos os que rejeitam a graça terminariam igual aos justos. Isso seria justiça? Nunca! Isso não seria justiça. Então, para quem é o inferno? Para os assassinos, para os pedófilos, para os estrupadores, para os políticos corruptos, para os juízes corruptos, para os mentirosos e para todos que rejeitam a graça. Então o inferno foi preparado primeiramente para o diabo e seus anjos, mas aqueles que rejeitam a graça, a misericórdia do Senhor, também herdarão o inferno como um legado de viver uma vida longe do Senhor, uma vida promíscua, longe do Deus eterno. Segundo tópico: Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Você sabia disso? Que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio, ele vive a vida inteira cometendo iniquidade, e quando ele morre, a alma dele vai direto para o inferno. Cristo alertou sobre o fogo eterno, choro e ranger de dentes, fornalha ardente. Se o inferno fosse mito, Jesus mentiu. E se Jesus mentiu, ele não é Deus. Mas ele não mentiu, ele avisou para salvar. Então o inferno é tão real quanto esse sopro. O inferno é tão real quanto você, quanto eu. O inferno é real, tão real quanto o céu.
Terceiro tópico: pecados que levam ao inferno e a Bíblia é clara. Terceiro tópico diz: pecados que levam ao inferno e a Bíblia é clara. Não é opinião humana, não é tradição. É escritura pura, é a pura palavra de Deus. Se a pessoa se diz cristã, se você diz que é um cristão e não crê na palavra de Deus, então você é um falso cristão, é um falso crente. Todo cristão, ele vive pela palavra. Então a nossa base de fé, vida e regra é a palavra de Deus. Se a pessoa é ímpio, incrédulo, ateísta, budista ou de qualquer outra religião, ela não crê na Bíblia. Então ela ignora uma verdade espiritual que vai acontecer na vida dela, porque ela rejeita. Mas se você é um crente, um cristão que lê a palavra, então você tem que ter certeza daquilo que a palavra de Deus diz. E essa palavra é uma espada de dois gumes que corta a mim que prego e a você que está ouvindo. Quais são os pecados que levam ao inferno? Imoralidade sexual, adultério, fornicação, pornografia, pedofilia, todo tipo de lascívia, de imoralidade sexual leva a pessoa ao inferno. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, vamos abrir aqui a Bíblia. 1 Coríntios, então nós vamos aqui para a palavra. Estou abrindo aqui a Bíblia juntamente com meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6. Vou ver aqui, para mim não errar. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 6. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia diz: não erreis, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados. A Bíblia diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas, relação sexual anal, sodomia, é um pecado que leva a pessoa ao inferno. Nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Se você diz que é um cristão e vive na prática desses pecados, você está dentro de uma religião, mas indo para o inferno. Indo para o inferno. Isso serve para mim. Se eu pregar e não viver na prática desses pecados, eu irei para o inferno também, porque lá no céu não tem apadrinhado. A palavra de Deus é bem clara em dizer isso. Então, outro pecado que leva ao inferno, mentira, Apocalipse 21:8. Vamos lá de novo para a palavra. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 21, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21:8. Vamos ver aqui, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a palavra de Deus é bem clara em dizer que a pessoa que vive na prática do pecado, ela vai
sofrer a consequência na eternidade. Roubo e corrupção, 1 Coríntios 6,10, que nós lemos, ódio e homicídio no coração, 1 João 3,15. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 15, olha o que diz. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que o ódio, o homicídio no coração vai levar a pessoa ao inferno. Desculpa, vimos aí o caso agora daquele homem que matou o pai e o filho, porque eles eram crentes, e ele, movido de inveja, de ódio, de demônios na cabeça dele, levou ele a cometer esses homicídios. Se ele não se arrepender, com certeza a alma dele vai para o inferno, isso é certeza absoluta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, só por Ele, somente por Ele. Idolatria, Êxodo capítulo 20. Olha o que diz Êxodo capítulo 20. Vamos lá para a palavra de Deus. Êxodo está lá no começo da Bíblia. Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, capítulo 20. Olha o que diz Êxodo, capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então a palavra é bem clara em dizer que a pessoa não deve fazer imagens, nem se curvar, nem adorar, porque isso é abominável ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Embriaguez e vícios. Gálatas capítulo 5, vamos lá para Gálatas. O que diz o livro de Gálatas, lá no Novo Testamento? Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5. Qual que é o versículo? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Olha o que diz, meus amados irmãos. Gálatas 5. Olha o que diz, porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eu viver na prática do pecado, naturalmente, minha alma vai para o inferno. Aí fala embriaguez, bruxaria, ocultismo, invocação de espíritos. Quem invoca um espírito de morto está invocando demônios. Esses pecados não levam ao inferno porque Deus é mau. Esses pecados não levam ao inferno porque Deus é mau, mas porque o pecado destrói o ser humano e rejeita o Criador. Então a consequência do pecado é que leva a pessoa para o inferno. Quarto, se o inferno não existir, a cruz não faz sentido. Porque Jesus seria moído, ferido, transpassado, pendurado entre ladrões.
porque o Filho de Deus derramaria sangue. Se o inferno não existe, a cruz foi exagero, mas a cruz revela o tamanho do perigo. O inferno é real e a salvação é urgente. Quinto, o inferno é a justa consequência da rejeição de Deus. Deus não manda para o inferno quem quer ser salvo. O inferno é destino natural de quem escolhe o pecado, rejeita o arrependimento e despreza a graça. Deus não envia pessoas para o inferno à força. Elas caminham para lá pela escolha de viver longe dele. Viver longe de quem? De Deus. É uma escolha tua, minha, nossa. 6. Mas Deus não tem prazer em ver ninguém se perder. 2 Pedro 3,9 diz: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você que está me assistindo. Mas para escapar é necessário arrependimento real, não religião, não tradição, arrependimento. E é uma luta constante contra a nossa carne, porque a nossa carne ama o pecado, quer o pecado, ama o pecado, ama mentir, enganar, ama a lascívia, a imoralidade. A nossa carne ama o pecado, então nós temos que lutar. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. 7º e último tópico: a porta da salvação ainda está aberta, mas não para sempre. Está aberto o tempo da graça. Enquanto Jesus não voltar, ainda há esperança. Enquanto você não morrer, ainda há esperança. Morreu, acabou. Não existe purgatório, não existe vela de 7º dia. Morreu, acabou. Jesus voltou, o arrebatamento aconteceu, acabou a oportunidade. Enquanto está vivo, se não blasfemou contra o Espírito Santo, ainda há oportunidade. Enquanto você respira, a chance. Quando o coração parar, não há mais negociação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é Buda, Maomé, Paulo, Maria, José, Buda, nenhuma religião salva, só Cristo Jesus. Então nessa manhã eu faço um apelo te convidando, meu amigo, minha amiga. O pecado pode estar te aprisionando. O pecado é uma cadeia, cadeia do vício, a cadeia da imoralidade, cadeia da mentira, cadeia do ódio, da desobediência, de uma vida dupla, da pornografia, do adultério, do orgulho, da arrogância, da pedofilia. Mas Cristo pode quebrar essas correntes hoje. Jesus quer te libertar, mas depende de você querer, desejar. Mas Cristo pode quebrar essas cadeias hoje, em nome de Jesus. O inferno é real, mas o amor de Deus também. Este amor te alcança agora. Se você quiser este amor, se você quer se arrepender, diga a Deus, aí onde você está. Repita comigo essa oração agora. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu não quero viver longe de ti. Me perdoa, me limpa, me transforma. Eu entrego a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Se você orou com sinceridade, o Senhor Deus te ouviu. E a partir desse momento, teu nome está escrito no livro da vida. Agora você vai travar uma guerra contra a tua carne, contra o pecado, contra a iniquidade. Mas está escrito:
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos estão apostatando da fé, estão se desviando, estão esfriando, mas nós vamos perseverar em Cristo Jesus. Viver com Jesus é o dia a dia, segunda, terça, o dia inteiro, a noite toda. Falar com Ele de manhã, de tarde, de noite. Se pecamos, erramos, já nos arrependemos, já nos humilhamos e a misericórdia e a graça dele nos alcança. Então esse é o vídeo que eu queria gravar com esse tema desse sermão. Se o inferno não existir, Deus não é justo. Então o inferno existe e infelizmente a maioria das pessoas estão caminhando para lá a passos largos. Religião não salva, só Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.